Eu tenho dúvida se a gente deu, por acaso fiz, a abstração dentro da abstração. Na verdade, a abstração, se tu fez, não é, calma. Então não vê mais ninguém? Bora! Então pronto, o capítulo 4, eu escrevi, portanto, na potência do espírito, fala-se aqui de 3 alavancas para acionar também os centros subtis, neste caso a atenção mental, a concentração e a meditação. Há 3 definições pequenas que eu vou começar a dizer. A atenção mental é a fixação da mente sobre um ponto escolhido. A concentração é a fixação, mas eu aqui por acaso, no capítulo 4, acho que há aqui um erro, que é a concentração é a fixação da mente sobre um ponto escolhido. Depois tem a concentração é a fixação, deve ser. Dá 2 vezes a concentração, não pode ser, não? Depende do que vier a seguir. Deixa-me ver. A concentração. Fixação da concentração. E o momento de definir a atenção mental é a fixação da mente sobre um ponto escolhido. Quer dizer, a concentração é a fixação. Sim, na verdade é a primeira. A primeira acho que seja a atenção. Pois. A atenção é a fixação da mente. E a concentração é a fixação da mente entendida como atenção absoluta. Então, 2 vezes a concentração. Sim. A meditação é o 3º grau, ou a 3ª alavanca, não é? A meditação é o seguimento destas 2 anteriores, mas tendo mais esforço mental. Ou seja, um ponto dentro da nossa consciência. Ou seja, para haver meditação tem que haver sempre atenção mental e concentração, senão acaba por não haver meditação. Portanto, vão as 2 ou as 3 interligadas. Pode haver neste exercício a criação de mudanças energéticas, ou seja, dentro da pessoa pode ocasionar, ou seja, na consciência, despertar os chamados centros vitais, os centros de força, os chakras. Também se pode dirigir as diferentes correntes vitais de um órgão ao outro, e depois é diversos, não é? Vários. E num nível mais evoluído da espiritualidade, pode haver, e deve também haver, não é? Pelo menos uma tentação ou uma tentativa de fazer, um contacto com a parte divina que nós podemos encontrar. Agora, a atenção mental mais envolvida. Para se ter uma boa ou ótima atenção mental, temos de cuidar de excluir qualquer distração. Portanto, é fundamental não termos distrações para que essa atenção possa ser plena e completa. A mente, os olhos têm que estar focados numa só ideia, por exemplo. A atenção pode ser pobre por variados motivos. Debilidade orgânica, tensão nervosa e muscular, falta de treino e a rara educação da atenção. Escassos interesses pelo trabalho que está a dizer assim, eu estou apenas a citar porque copigo. E também podemos passar por ações de medo que impedem a atenção mental. Portanto, nós temos uma sensação de medo ou Sim, o receio de alguma coisa. Prejudica a atenção. Sim, também o facto que aquele que tu está estudando não seja correto, então... Depois pode haver um bloqueio da pessoa derivado do medo. Portanto, em relação à concentração, passa a concentração, a atenção focalizada ao máximo, como já se disse, traz a calma mental, não é? Que se traduz por um estado mental de recolhimento num só ponto. Exclui-se qualquer outra ideia e é a identificação da mente sobre um objeto real ou imaginário, neste caso. Portanto, em relação à atenção mental é isto. Não, eu estou a falar em relação à concentração, isso é a concentração. Portanto, a atenção mental. A meditação, portanto, é um bocadinho mais tenso. A meditação, no fundo, é uma meditação, é uma prática de concentração. Portanto, a atenção mental é a meditação. A meditação, portanto, é um bocadinho mais tenso. 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 A meditação, portanto, é um bocadinho mais tenso
A concentração prolongada da mente por períodos específicos. Pode ir 30, 60 ou mais minutos, aqui não está quantificado quantos minutos é que são. E não pode haver nunca distrações, portanto, não nos podemos distrair. Sem pensar mentalmente num outro objeto, nem ideias ou conceitos abstratos. Portanto, isto aqui é importante. A meditação perfeita, a chamada meditação perfeita, pode levar a muitos outros estágios, tais como bilocação, não é? Desdobramento, bilocação, portanto, nós estamos em dois sítios, caso do Santo António, não é? Sim. E de outros casos. Desdobramento, explorações diversas do além da mente. Pode-se ir também, neste caso, com a meditação, recorrer à memória, desde pequenos objetos, ou então experiências pessoais da própria pessoa, acontecimentos que aconteceram do passado da mesma, ou então, um caso muito mais profundo, revisitar existências passadas, ou seja, vidas passadas. Neste caso, é as tais vidas de outras reencarnações. Na meditação, olha-se o olho interior, chamado olho interior, o objeto da meditação, tenta-se compreender todos os ângulos e essências. Ou seja, temos que ter uma focalização, neste caso aqui, no centro de força, não é? Pode ser também um fluxo de pensamento. Sim. Olá, tudo bem? Tchau, boa tarde. Pode ser também um fluxo de pensamento mais elevado em direção ao objeto, ao órgão físico. Na meditação pode também acontecer esta situação. A ajuda da meditação pode controlar e ter na ajuda da meditação pode-se controlar e ter um dado ritmo respiratório e também focarmos uma determinada palavra-chave ou palavra-força, exemplo, o alma. Isto também pode ter um mantra, também pode existir mantras, mas ao fim e ao cabo também pode haver um mantra na meditação. A atenção, concentração e meditação prolongadas despertam as atividades do ponto em nós, sobre o qual é prolongada a mesma atenção. Pode-se desenvolver depois casos de telepatia e a clarividência, com a experiência e tempo. Ou seja, não acontece isto de um momento para o outro, a pessoa pode, de facto, desenvolver capacidades telepáticas, mas aqui, pelo livro, deve-se ter um especial cuidado nisso, e isso só pode acontecer com uma rotina ou com uma... Não. Eu digo uma rotina não é um aspecto de ser chato. O aspecto da rotina é porque é um treino. Exatamente. Sim, e também o fato que, o ponto crucial é que muitas vezes acontecem episódios de, não sei, de telepatia ou de... Olá, tudo bem? Tchau. Ou casos de experiências ou episódios paranormais. Okay? Desdobramento, pode acontecer. Okay? Mas o ponto fundamental aqui é torná-lo conscientes. Ou seja, se acontecer alguma coisa, uma experiência de clarividência, de telepatia ou de desdobramento, mas não és tu a fazer esta experiência não é que vai te mudar profundamente, geralmente. Ok? Porque aquilo que vai te mudar profundamente é quando tu quer fazer uma experiência e conseguir fazer. Então, é uma experiência voluntária. É muito difícil. Sim, é voluntária, mas não acontece. Não é tão fácil. Não pode acontecer. Então, por isso é necessário treino. Ok? Porque senão pode também acontecer, às vezes, sem treino. Há muitas pessoas que, há cerca de 20% das pessoas teve uma experiência de desdobramento.
Esta é uma estatística. Eu, Naturalmente. Eu, por sempre. acaso, tenho uma amiga que anda a ter uma experiência neste campo. Só que isto foi uma situação recente para a mãe e ela teve assim um choque. Mas ela fala que de vez em quando está deitada e quer-se levantar, mas sente que está presa. Sim, pode acontecer. Também pode acontecer, geralmente, quando é muito calor, é mais fácil, porque há também uma dilatação dos corpos subtis. E pode acontecer como uma, dependentemente das pessoas, e também há uma, como se chama, situação hormonal, okay, que depende do sistema hormonal dependente pode gerar estas experiências. Há um estado natural, mas é algo de muito diferente da um desdobramento voluntário e efetivo, porque geralmente não é que uma pessoa efetivamente há vários graus de experiências, ou seja, que sente-se fora ou também que move-se efetivamente de si mesma. Ok, são diferentes graus, mas o que dizia, 20% das pessoas geralmente. Então não é um signo de grande evolução, ok? Ou seja, mas nenhuma destas geralmente fez isto voluntariamente, são muito poucas que fazem com vontade. Portanto, no seguimento, a meditação pode fazer aparecer intuições, isto no campo da ciência pode dar um certo jeito, não é? É a linguagem portuguesa, mas no caso de cientistas dá um jeitão, porque eles podem, chamando assim, de manhã podem ter eureka, descobrir qualquer coisa, não é? Isto é, de facto, se a pessoa tiver uma meditação ou exercícios meditativos, pode de facto ter um desenvolvimento mental da mente superior. Exatamente. Que é mais. Por exemplo, Einstein. Não sei se é meditado, mas. Não sei se meditava, acho que não, mas ele descrevia o seu jeito de pensamento e era um pensamento abstrato, sem palavras e com colorações estranhas, que é um jeito de pensar abstrato como ensina-se na meditação. Então é similar. Pois, em relação à meditação, quanto mais for evolutiva a meditação, mais pode chegar aos mais elevados padrões. Neste caso, podem ser recebidas graças da meditação, e os poderes do espírito se alcançam e consequente contacto divino. Portanto, aqui, voltando, ao mesmo tema, não é? Quanto maior for a vontade evolutiva da pessoa, mais poderá ela encontrar-se e encontrar o divino. A abstração, agora vou à abstração, é o retiro da consciência de todo o corpo para se inserir num só ponto de si mesmo. O isolamento total praticado dentro de nós mesmos. Começa-se, vou dar um exemplo, começa-se nas extremidades dos pés, imaginando o que é para além da carne. Retirando-se sempre mais acima, e quando a experiência tem um efeito, o corpo parece anestesiado ou insensível. A abstração leva temporariamente a surdez, aos rumores, à insensibilidade do tato, à neutralidade do olfato. Portanto, em relação a isto, não sei. Olá! Mas Obrigada. é provável, se a pessoa tiver uma abstrativa, por exemplo, em Portugal diz que a pessoa está com a cabeça na lua, não. Não. Alguém aqui abstraiu-se? Sim, a audição, sim. Às vezes a pessoa está tão concentrada numa coisa que não. Sim, acaba por. Podem chamar por nós e às vezes chamam a terceira vez e nós. E do tato? Do tato não.
Na verdade, todos nós. Sim. Sim. Porque Mas a quando... pessoa pode tocar na Mas outra não, pessoa ambição, não se percebe. Não, mas também quando nós vamos a dormir, Ah, sim. Quando pois dormimos, também, verdade. a consciência, nós já estamos aí. O ouvido não conseguimos ouvir. Ninguém... De fato, é uma abstração, só que a consciência não fica desperta. É uma abstração. Mas no estado de medita, uma pessoa pode estar neste estado de Sim. meditação. O ponto é de atingir este estado sem dormir na consciência. Por exemplo, não sei se aconteceu de ter uma dor de dente ou uma dor leve, sim, mas constante. Sim. Quando vocês dormem, geralmente não sentem dor. Depois, quando despertam-se, por um pouco de tempo não sentem dor. Começam a sentir a dor só depois. Por quê? Porque é a abstração. Depois vocês restabelecem a sensibilidade com o corpo físico e aparece novamente a dor. Por exemplo, eu conheço alguém que me disse que consegue retirar dentes sem anestesia, que consegue se abstrair completamente da dor e ela rejeita a anestesia. E que não é fácil. Não, o Alessandro Benassai é famoso porque o nosso amigo foi ao dentista e este dentista, ele não sabia nada, era aí no dentista, um dentista muito famoso, um tedesco, e este dentista disse que conhecia na sua carreira 2 pessoas foram muito problemáticas para ele como dentista. E uma pessoa era uma mulher que não apenas tocar um pouquinho, e a outra pessoa era este Alessandro Benassai, que fez toda uma operação de todos os dentes sob e sobra, sem anestesia. E dizia, parecia como se ele bebesse uma chávena de chá. E o dentista ficou Transpirava. O dentista transpirava quando grattare. Sim, porque devia abrir toda a boca, depois gratar o tártaro, depois Não, tártaro, la gengiva. a gengiva. Mas ainda são algumas Grattava la horas gengiva. para tratar mais algum. Tudo, Tudo. depois... É muito tempo. Mas dado que ele, sim, 2 horas mais ou menos, e dado que ele depois tinha uma conferência, não queria anestesia, depois foi à conferência. Começaram a passar assim. Então, mas são muitos... no seu caso, não foi abstração. Ou seja, que eu pedi, por exemplo, ok, então tu retiraste, fizeste a abstração, eu disse, não, eu senti tudo. Ou seja, aquele foi um pouco diferente, mas há Mas ele não se abstraiu, ele sentiu. Não, ele não se abstraiu. De fato, também eu fui um átimo, porque achava talvez abstraindo-se, talvez seja melhor. Mas não, eu disse, não abstraio. Não, mas é muito famoso, casos antes da anestesia fazia-se com autossugestão ou com abstração. Não havia outra hipótese. Havia um famoso príncipe que entrava, ele fazia a abstração lendo o Bhagavad Gita. E fez uma operação ao estômago, simplesmente leu a Bhagavad Gita, alguns versos, e depois eles operaram, mas podia morrer pela dor. Não é tão... São casos famosos. De fato, mas nestes casos são um domínio total dos sentidos. Não, no caso da abstração é dos sentidos. No caso de sentir tudo é das emoções, é mais profundo, porque
quer dizer eliminar a dor diretamente, é algo de muito mais. Bom, não sei. Não vou fazer hipótese. Então, António, ótimo resumo. Sim. Ficou Mas foi logo gravado. à segunda-feira, olha, para não me esquecer. Já não lembrava do que escrevi. E vocês têm perguntas, ou tu tens perguntas? Ou... É assim, as perguntas que eu tenho sobre este tema, eu tive a ler um bocadinho para trás do livro. Estas técnicas do despertar iniciático vão ter como objetivo exatamente o quê? Ok. É o despertar da consciência. Ok? Nós temos uma consciência que não é, vamos dizer, tão desperta. Ok? E alguns estados de consciência são como reclusos, diz-se. Perigosos. Não. Fechados. Fechados. Porque não são concebidos, não podemos concebê-los, ok? Por como está a nossa consciência neste estado. É como se tu estivesse de resolver um problema muito, muito elevado num sonho, ok? Não é possível. Okay? Então, para despertar a consciência num estado espiritual superior, é necessário algumas técnicas. E, dependentemente de como lidar estas técnicas, diz assim? Sim. Da como Conduzir estas técnicas, pode obter diferentes estados, diferentes experiências, diferentes de despertar, diferentes estados de consciência, até ter uma experiência mística e também mais do que mística. Ok? Então, dependentemente do que tu vai fazer, vai obter diferentes coisas, diferentes despertar, diferentes, mas também pode obter resultados ainda maiores. Okay? Aí, por exemplo, são aconselhados dois centros, sem dúvida. Okay? O frontal e o cardíaco. Okay? Mas também a meditação sobre outros centros pode levar a diferentes experiências. Okay? Estes dois centros, São os iniciáticos, não? exatamente. Agora chegamos ao iniciático. Para não estarmos a dispersar pelos outros, não é? Que são, existem muitos, não é? Porque, São 12, não é? além do despertar, quando fala-se de iniciático, fala-se de uma transmissão transcendente. Okay? Ou seja, de algo que é fora do domínio humano. Okay? E, portanto, pelos homens é algo que é um início, novo início. Okay? Portanto, neste sentido é iniciático, ou seja, que tu antes não pode ter. Okay? Depois, tu pode ter uma iniciação. E as iniciações são consideradas tradicionalmente entre iniciações humanas e iniciações divinas. Okay? Neste caso aqui, fala-se essencialmente das iniciações divinas, superiores. Okay? Ou seja, transmissões, porque aquilo que está dizendo neste livro é que estes centros de consciência, se despertos de um jeito adequado, okay, correto, podem trazer uma comunicação com algo transcendente, com uma consciência divina. E, portanto, resolver-se em 2 ou 3 ou ainda mais iniciações. Uma iniciação, vamos dizer, cefalognosia, uma cardiognosia e uma sexognosia. E 3 iniciações sofiânicas, digamos, diferentes. Okay. E isto tem alguma coisa a ver com o despertar da mediunidade que a pessoa pode vir a ter algum. Não. Se vamos entrar no domínio de planos de consciência mais. Não é tão exatamente. Não é tão. Porque a Mas é mediunidade. que,
Mas aqui dos cadernos que aqui estão, Si fala também de Também mediunidade fala disso. ultrafânica. pois. Ok, também Não- quando fala-se de mediunidade ultrafânica, fala-se com inteligências superiores, que são chamadas da tradição cristã, são chamados anjos. Ok? Mas são seres superiores que não possuem um corpo físico, mas são inteligências. Ok? Mas quando fala-se de iniciático, fala-se mesmo de Deus. Ok? Do Verbo, do Cristo. Não há Cristo no seu duplo aspetto, Cristo Sofia. Ok? Ou seja, um aspetto masculino e um aspetto feminino. E de fato é o que nós vimos quando vimos a meditação sobre o coração. Talvez ele não estava aqui. Não, agora vai ficar bem. Mas- Ele já pediu o livro agora. Ótimo. E também nós acho que vamos, mais à frente vamos fazer também a meditação sobre o coração um sábado, não este, mas talvez aquele depois, quando volta a Mônica também, né? Vamos fazer meditação sobre o coração, para fazer, talvez podemos estudar juntos e depois fazer. De fato, então, neste sentido, fala-se de um despertar iniciático. Okay? Ou seja, de algo transcendente relativamente ao domínio humano, okay? Que pode só ser transmitido. Mas isso é uma experiência individual, não pode ser feito. Exatamente. É uma experiência individual no sentido que a iniciação, neste sentido, a iniciação divina, vertical, porque eu dizia, não há iniciações horizontais ou iniciações verticais. Iniciações horizontais são transmissões, okay, da homem a homem, com participação de Deus, por causa do batismo, tudo isto, dos sacramentos, tudo, mas da homens para homens. Depois há uma iniciação vertical ou divina, que é uma comunicação direta entre Deus e o Espírito que tem esta iniciação. Então, como tu dizia, não há ninguém entre, senão Deus. Não há intermediário. Não há intermediário. E, de facto, neste caso, é por isto que aí está descrito um processo que é essencialmente um processo místico direto da pessoa. Não pede. Mas existe, pronto, aqui o objetivo do livro fundamental é transmitir as técnicas práticas, não é? Práticas, Para exatamente. atingir esse nível Porque, na verdade, na tradição ocidental e também na tradição oriental não são tão claras e Isto é um objetivo muito ambicioso. Sim. De facto, sim. Também, como eu dizia, pode ser, este despertar pode manifestar-se em diversos planos. Okay? Aí, também, um primeiro aspecto são as virtudes dos centros, por exemplo, ou os estados de consciência relativos aos centros. Okay? Pronto, aquele que está escrito aí, muitas vezes há escritos muitas características relativas ao despertar do centro. O aspecto místico divino é algo de muito mais, muito envolvente, ok? Pronto, però, mas sim, exatamente. Portanto, sem técnicas mas não é, as técnicas, isto é importante, as técnicas são técnicas para obter um estado interior. Agora, uma pergunta assim um bocado indiscreta, mas dentro da associação arqueosófica, não vou estar a falar de pessoas individuais, mas existe não vou dizer algum núcleo, ou determinadas pessoas que já atingiram estes patamares de... Então, funciona assim. Sim, funciona assim. Para poderem dizer, olha, afinal, Sim. são experiências que já Então, conheci, ou já experimentei. Eu acho que mais ou menos cada um de nós, praticando várias coisas, acho que cada um de nós Tem o seu ritmo. alcançou
várias experiências, ok? Várias experiências que... como é que Tommaso Bromesi organizou a arqueosófica? Ele fez assim, ele fez uma associação arqueosófica, que somos nós que estudamos juntos, fizemos uma associação. A arqueosófica, uma escola esotérica de alta iniciação, ok? Que é livre para todos aqueles que cadernos e aplicam. Depois fundou também uma ordem iniciática para pessoas que matureceram várias experiências. Outra coisa que está falado no terceiro caderno. Os arqueósofos são aqueles que participam à escola esotérica de alta iniciação, arqueosófica. Portanto, todos nós, não há um núcleo. Não há um clero. Não há um clero. Aqueles que são arqueósofos. Não há místicos. Aqueles que são arqueósofos são irmãos com outros irmãos. Okay? Portanto, é algo de livre. Está claro que alguém, por exemplo, não sei, eu falo, para a minha experiência, eu sou 20 anos, mais ou menos, que sou na arqueosofia e fiz várias experiências, porque apliquei os cadernos, algumas experiências subjetivas, outras não, ok? Também outros. Mas a minha pergunta tinha a ver mais, se calhar, com o sentido de, por exemplo, há várias tradições esotéricas. Sim. Quase todas as tradições esotéricas têm, normalmente, membros que, não vou dizer que são hierarquias, mas pronto, são irmãos, pronto, só é uma fraternidade, não é? Então, neste como, por sentido... exemplo, a Rosa Cruz e outras. Sim. Neste sentido, como eu dizia, há uma ordem iniciática. Okay. Há uma ordem iniciática que é a ordem iniciática Loto Cruz, que é algo de diferente da arqueosófica, ou seja, a arqueosófica é para todos, e é uma escola esotérica, e todas as experiências escritas nos cadernos são realizadas simplesmente com os cadernos, fazendo, aplicando e tudo. Esta da ordem iniciática Loto Cruz é para quem tem uma vocação sacerdotal muito profunda, amadureceu várias experiências e, neste sentido, se quiser estudar, sim, eu já vi que está aqui, não está aqui. podemos ler o terceiro caderno e depois um dia estudamos com aqueles que podemos aprofundar o assunto, ok? Porque, como tu dizias, não é a formação... Deve ser a mesma coisa. Exatamente, a ordem iniciática Lotus Cruz é uma ordem iniciática que quer dizer mesmo uma estrutura. A Lotus Cruz é basicamente a Rosa Cruz? Não é a Rosa Cruz, mas, por exemplo, a Rosa Cruz também... Esta pode ser uma pergunta para estudar, porque é preciso saber várias coisas. No sentido que a Rosa Cruz que manifesta-se, as coisas que se dizem da Rosa Cruz não tem nada a ver com a verdadeira Rosa Cruz. Pois agora já é um bocadinho a venda uma loja tipo... Exatamente, neste caso a Rosa Cruz é uma fundação de Max Endel nos primeiros anos do século XX, não tem nada a ver com a Rosa Cruz verdadeira, não tem nada a ver, é uma coisa diferente e há uma ordem efetiva da Rosa Cruz, mas não tem uma manifestação física. Okay? No enquanto Loto Cruz não é a Rosa Cruz, mas é algo de diferente e tem uma estrutura física, tem tudo. E isto nós podemos, se quiseres, nós podemos estudar. Que originariamente nós estudamos isto no sábado, mas se vocês quiserem, é só dizer. No entanto, pode ler o caderno e, se estiver interessado, depois marcamos com outros e estudamos. Okay? Porque é um assunto muito articulado, que precisa também da constituição oculta, porque uma verdadeira ordem tem uma presença, uma estrutura também energética, uma formação, é muito interessante. Mas esta ordem pertence aqui
A arqueosofia é uma escola que é pré-esotérica de alta iniciação. Ou seja, esta de Lotus Cruz, pertence sim, foi Tomás Providência. A funda e a escola esotérica tem uma preparação, prepara a alta iniciação. Ou seja que seja no Lotus Cruz ou a iniciação vertical divina. Okay? Porque as duas são relacionadas de um jeito que vamos ver. Ok? Mais perguntas, não? Outro? Não? Então vamos. Muito bem. Constituição oculta do homem e da mulher. Introdução à psicologia e psicoscopia arqueosófica. Ok? Já aqui. Ok. Vamos. O objetivo, porque nós, muito provavelmente, iremos também. Então, aqui no fundo do caderno, há algumas perguntas. Ok? Se vocês conseguissem escolher uma ou duas perguntas e responder, sim, porque a ideia seria de não, agora nós estudamos juntos, mas dado que com certeza depois em outubro, novembro deveremos novamente apresentar estes conceitos, se vocês pudessem começar a responder. Exatamente. Ok? Então, só pensem quais perguntas responder, quais estudar. A próxima vez vamos marcar aqui faz coisa, ok? Aqui faz o quê? Vamos. Tudo bem? Vamos. Ok. Vamos. O que é a psicologia paranormal? Definições, métodos, função e função. Se a psicologia, do grego psique, que é igual a alma, e logos, discurso, é o estudo de todos os processos conscientes e inconscientes que se traduzem em nós, na nossa psique, a psicoscopia é, por outro lado, um método para analisar a alma com meios extrasensoriais. Esta tem 4 finalidades fundamentais. Primeiro, ajudar a conhecer a nós mesmos para libertarmos da ignorância e da dor. Segundo, permitir compreender e fazer felizes os outros. Terceiro, contribuir para melhorar a sociedade para garantir-lhes o seu bem-estar. E quarto, desenvolver os poderes latentes da psique. Esta pode ser uma definição normal que se pode dar à ciência da alma, ou seja, a uma psicologia ocupada, de facto, no estudo dos factos psíquicos e, portanto, dos estados de consciência. Ela analisa a vida psíquica, a consciência, o subconsciente ou inconsciente. A vida psíquica inconsciente, não é? Inconsciente, não é? Estou a ler de dela. Esta é mais recente. Mas inconsciente não existe para nós. Não existe em Não é consciente. Sim. Estas são iguais. A vida psíquica, não. Existe em português. A subconsciente. Desculpa, onde é que nós estamos? A vida psíquica. Há uma diferença aqui entre subconsciente e inconsciente. Não, existe inconsciente. Inconsciente. Inconsciente existe. E aqui é inconsciente mesmo. Psíquica inconsciente. Inconsciente existe. Inconsciente existe. Bom, mas nós não utilizamos. O que é que quer dizer? Eu nem sabia que existia. Olha, por acaso, Sabia. foi italiano. Sim, mas não se utiliza, então às vezes não se sabe o significado. É mais fácil. Mas em italiano está escrito inconsciente. E nós temos esta palavra igual. Não consciente. Aqui diz lá vita psíquica consciente. Ou então está trocado. Foi qualquer coisa. Este é o italiano e este é o português. Porque inconsciente é uma palavra portuguesa. Foi porque mudou ali de sítio. Foi. Muito bem. Vamos. Inconsciente. Sim, a vida psíquica inconsciente, o dinamismo do inconsciente,
a estrutura do inconsciente na dinâmica psíquica, por isso penetra até onde pode a vida psíquica consciente e a vida psíquica inconsciente. Detém sobre o processo da atenção, ou melhor, sobre o interesse e a atenção, sobre a consciência e a atenção, sobre o processo atencional, a atenção espontânea e a atenção voluntária. Observa as condições da atenção e dos concomitantes fisiológicos da atenção. A psicologia normal indaga sobre a percepção, a imaginação, a associação, a memória, o pensamento, a afetividade, a atividade prática, as reações expressivas. Analisa os estímulos do mundo externo em relação à vida psíquica. Depois, investiga ainda a personalidade como unidade biológica e psíquica, a hereditariedade e o ambiente na vida evolutiva, a infância, a passagem psíquica da meninice à adolescência, examina a inteligência até aos reativos mentais, a aprendizagem, o jogo e o trabalho, a orientação profissional. Depois enfrenta o problema dos deficientes, dos doentes psíquicos e prosseguindo até à psicanálise com as suas esperanças terapêuticas. Se tudo isto é sem dúvida ótimo, é também ainda insuficiente e demasiado limitado face à investigação muito mais extensa e profunda oferecida pela psicologia paranormal e pela psicoscopia. Deixamos para depois a leitura dos tratados universitários para quem deseja as noções comuns da psicologia oficial, útil à determinação dos principais fenómenos e leis da psique. Através destes aprenderá os métodos psicológicos tais como a introspeção, ou seja, o exame da própria consciência, a observação externa, que indaga a vida psicológica dos outros seres mediante as manifestações exteriores, usando a experimentação e, até onde é possível, as medidas oferecidas pela psicotécnica. No fim, a comparação, ou seja, o estudo comparado dos fenómenos psíquicos de diferente espécie, por exemplo, do homem e dos animais, ou de grupos sociais diferentes por grau de civilização, ou também de indivíduos da mesma classe. A pesquisa de fenomenologia psicológica dos místicos, dos artistas, dos criminosos, etc., para revelar as diferenças essenciais e obter conhecimentos acerca das leis gerais da vida psíquica. Agora, é útil, importante e indispensável estudar a psicologia normal, mas para os fins iniciáticos da autossuperação, da iluminação e do real saber, todos os estudos preparatórios têm que confluir naquilo que nós apresentamos sob iniciativa da Arqueosófica e que temos apenas assinalado como psicologia e psicoscopia arqueosófica, onde se utilizam métodos psíquicos e métodos instrumentais para investigar os estados de consciência mais avançados e insólitos, que se desenvolvem durante o estado agónico do trespasse da morte, durante o desdobramento involuntário e voluntário, de mediunidade, telepatia, psicometria e durante os trabalhos da ascese que têm que conduzir à santidade e além dela. Ok. Então. Numa primeira fase fala da psicologia normal, não é? E diz que, efetivamente, a psicologia normal é útil porque ela mostra-nos, aliás, faz todo um estudo e é útil também o podermos ter essas noções, não é? Sim. Mas que... Muito útil, porque diz ajudar a conhecer nós próprios para libertar-nos da ignorância e da dor. Exatamente. Permitir compreender e fazer felizes os outros. O que é o permitir compreender aqui? É o nós próprios? Permitir compreender e fazer felizes os outros, não os outros, neste caso. Compreender os outros? Sim. Compreender os outros e fazê-los felizes. Também antes dizia ajudar a conhecer nós próprios, portanto, também podia ser conhecer-nos. Melhorar a sociedade, desenvolver também os poderes latentes da psique. Okay. Exatamente.
Depois. Vai? Sim. Também diz que há todo um estudo sobre a análise do inconsciente. Do inconsciente, portanto, da vida psíquica inconsciente, do dinamismo do inconsciente. Inconsciente, não é? Inconsciente e subconsciente. Sim. Qual é a diferença? Como? Inconsciente. Subconsciente e inconsciente. Há uma diferença. Né? Sim, Não sei explicar, mas o Eu sempre fiz um bocado é de mais. confusão do subconsciente. O inconsciente. É subconsciente e inconsciente. Então, qual é a diferença entre subconsciente e inconsciente? O subconsciente é mais, é uma coisa para mim. Aham. O subconsciente eu não consigo lá chegar. Para mim é uma coisa. E inconsciente? Eu acho que é muito mais. Ok, é uma conversa, mas é. É uma coisa. É O contrário, mas. Tecnicamente diferença. Eu é sempre tudo. Porque o inconsciente. Pois, mas eu não sei dar as Bem, vamos fazer um tema sagrado. Então é mais. O clássico. O clássico. Este esquema é por Carl Jung, um dos maiores psicólogos mais famosos. Então, ele diz que aqui há aquela que é consciência do homem. Okay? Aqui somos nós, a nossa psique. Psique. A psique contém processos conscientes e inconscientes, o complexo destes processos. Então temos uma parte consciente e uma, vamos chamar subconsciente, para ser mais, ok? Não, aí não vai o inconsciente. Ainda não. Ou seja, subconsciente é um conjunto, como se fosse vamos dizer um conjunto, ok? Uma parte de inconsciente, ok? Como nós mesmos, mas num aspecto fora da nossa consciência. Um complexo psicológico, ok? Fora do alcance da nossa consciência, mas relativo a nós, só a nós, a nossa individualidade, ok? Portanto, no enquanto, aqui, nesta psique, É como se tivesse, como se nos rodeasse, é uma coisa mais. como se fosse uma outra Catarina com todas algumas propriedades, mas fora do alcance da tua consciência. Ok? Daniel, mas eu vou falar, estou a falar como nós sonhamos, a parte subconsciente é que manda. Exatamente. Okay. Ou seja, é a nossa... Neste caso é o subconsciente. Exatamente. Porque estas duas esferas, que são chamadas a esfera consciente e a esfera subconsciente, o inconsciente, okay? Estas duas não são estáticas. Este é o ponto crucial da situação. São dinâmicas. Ou seja, a esfera consciente pode agir sobre a subconsciente e a subconsciente pode agir e reagir sobre a consciente. Então há uma comunicação. Por exemplo, quando tu fizer lançar um símbolo, fazer uma meditação sobre um símbolo ou visualizar um símbolo, é como se tu estivesse a inserir algo na esfera inconsciente. Mas se nós estivermos no estado A normal... ideia era sempre no subconsciente. A minha maneira de ver. Sim, isto é subconsciente. Agora chegamos ao Mas inconsciente. no estado normal, sem meditações, sem nada na vida da rotina... Então, nós na estamos- vida rotina, com certeza a nossa... desculpa, Nós estamos a trabalhar na parte subconsciente. tudo que nós fazemos conscientemente está consciente, mas temos muitas percepções que conscientemente nós não recebemos, mas que o subconsciente recebe. Pois. Também o subconsciente é aquele que regula todos os processos fisiológicos que nós geralmente não regulamos, ok? Tem tudo, muitas coisas, ok? Mas o ponto é, nós podemos também voluntariamente agir sobre este subconsciente. Também o subconsciente
reage sobre o consciente. E tem muitos jeitos para reagir. Um destes jeitos é, por exemplo, com a radiestesia, por exemplo. Ou também com sonhos. Gera imagens e tenta de comunicar. Uma vez que tu estabeleces uma comunicação com este subconsciente, este utiliza sempre esta via de comunicação. Mas, indo mais à frente, estas duas, como se chamam? Esta barreira, esta linear, Sim. pode-se deslocar. Okay? Portanto, muitas partes do subconsciente podem se tornar conscientes. Vamos fazer um exemplo claro, que todos compreendem. Por exemplo, se tu ouvir uma música que gera emoções, ok? Tu gostas desta música, mas não sabe porquê, ok? Então é fora da tua consciência o porquê. Tu sentes só uma emoção que não consegue compreender porquê, não tem um impulso que é tudo uma ação no subconsciente. Mas se tu for mais, ter uma sabedoria maior, for mais instruída, tem mais sensibilidade, mais consciência, depois, e for treinada em ouvir música, também pode compreender porque esta música gera estas emoções e também utilizar ou gerar ou obstacular estas emoções, ok? Então, tornar estes processos que são subconscientes, torná-los conscientes, ok? Esta é só uma analogia para dizer que, indo mais à frente, por exemplo, tu pode desenvolver uma sensibilidade muito, muito maior. Por exemplo, compreender se um lugar, tu estar bem neste lugar ou não está, ou porque tem, não sei, uma sensibilidade maior, dada ao tornar este subconsciente cada vez mais consciente. Até ter, por exemplo, muitos casos que nós consideramos de evidência, de clarividência, de intuição, são simplesmente comunicações com este subconsciente. De facto, a radiestesia é um jeito para treinar esta comunicação com o subconsciente, mas a uma altura, uma dada altura, deveria parar de fazer a radiestesia e obter uma comunicação direta com este subconsciente. Ok? Pronto. Mas tudo isto está imergido no inconsciente. Porque o que é que notou Jung? Jung notou que havia, por exemplo, porque como se chama? Um mongolo, como se diz? Com uma deficiência. Não, da Mongólia. Sim, da Mongólia. Do deserto do centro da China, okay, que nunca viu o mar, porque eles sonham o mar. Como é que eles podem sonhar o mar? Então eles nunca viram, de facto, como é que podem descrever esta coisa? Sim. Então Jung pensou e disse, deve existir uma forma de memória coletiva, de mente coletiva, de consciência coletiva, que ele chamou inconsciente coletivo. Ok? Agora, isso foi o que ele criou. Sim, ele disse, esta pintura é aquela que ele descreve em Anima Mundi, é um livro dele. Também, na verdade, a coisa é mais profunda, também mais estruturada do que isso, porque há vários inconscientes. O inconsciente só sem ser o coletivo. Exatamente, porque há vários inconscientes. Ou seja, na verdade, há um inconsciente, ou seja, uma psique, nós fazemos parte de um povo, por exemplo. Portanto, há um inconsciente português. Okay? Depois há um inconsciente ocidental. Okay? Depois há um inconsciente coletivo humano. Depois há um inconsciente animal. Todos os animais possuem. E depois há um inconsciente, porque tudo
Tudo o mundo, tudo o cosmo é dotado de psique. Vivemos naquilo que chama-se panpsiquismo, que deriva da pan, que quer dizer tudo, psique. Tudo possui uma psique, ou, embora muito diferente da nossa psique, mas também um mineral, um vegetal, tudo possui uma psique. Portanto, nós estamos imergidos em um mundo com vários graus de consciência. Mas, ainda, na nossa psique, há um enxerto, ok? Inseriu-se um princípio, que é este eu, ok? Ou seja, algo que não é, que é chamado espírito, vamos dizer, ok? E neste eu... Mas e sobre a psicologia fala em espírito? Então, Jung chegou aqui. Mas eles não usam muito essa palavra, não. Não. Na psicologia. Então, não, Mas porque... era um princípio de Deus. Porque Freud fala de S, eu, super-eu, mas não são estes. Não tem. Jung chegou aqui sem nada. Agora, na psicologia arqueosófica, que é mais evoluída, vamos dizer, neste sentido, porque para os processos ordinários, normais, são necessários isto, porque na vida cotidiana dos homens, o eu dificilmente manifesta-se. Mas, pelo aspecto, como ele dizia, iniciático, arqueosóficos mais avançados, então isto torna-se importante. Este eu, mais do que isso, no eu, pode se manifestar, em alguns casos, pode se manifestar a luz de Cristo. Ou seja, uma presença divina fora daquele que chama-se o mundo, vamos dizer o cosmo, ok? Porque o Cristo diz, eu não sou deste mundo, ok? Então é uma presença transcendente. Portanto, a estrutura da consciência humana é muito, muito articulada, ok? Muito mais do que nós geralmente achamos, mas refletindo com calma, podemos encontrar todos os vários estes vários estrados, mas que nós, por exemplo, com a meditação, com a ascese, todas estas realidades que parecem confusas no começo, que parecem difíceis, tornam-se cada vez mais claras. Ou seja, manifestam-se, porque quando tu estás afastando-te de algo, este algo se para afastando-te. Sim. Este algo manifesta-se como exterior a ti. Ok? Então, quando tu consegues conceber-te como não português, então é como se tu afastasse, se libertando-te deste inconsciente. Ou como não homem, por exemplo, não homem ou mulher física, okay? É como se tu, indo mais à frente, Deixa de exercer essa influência sobre... Estas influências tornam-se cada vez mais claras, ok? Porque estás como libertando-te destas influências e cada vez que tu consegues localizar ou identificar uma destas influências, tu pode conseguir abstrair-te destas influências. Tens uma percepção mais clara? Sim, no começo uma percepção mais clara, porque esta consciência está como a aumentar e, portanto, a tornar conscientes todos mais estes graus. E aumentando esta consciência, tu consegue estas coisas que parecem vagas tornam-se cada vez mais claras, ok? E, portanto, tu podes também afastar-te destas, ok? Porquê? Esta palavra psico
Foi inventado por quem? Psicoscopia. Foi inventado por quem? Ok, ele vai descrever, isto vamos ver a próxima vez. Ok. Mas scopia para ver a psique, ok? Observação. Observação. Scopero quer dizer como telescópio, por exemplo. Mas quem é que inventou? Foi. Hã? Quem é que inventou esta palavra? Tomás Pramidis. Acho eu, não sei, não estou certo, porque psicoscopia talvez também Cagliaris, não sei, mas Sim. é uma que ele utiliza. Ok? Então, próxima vez. Escolha. A pergunta? Já mais perguntas? Exatamente. Escolha uma pergunta. Não. Mas uma foi verdadeiramente ótima. Vamos. Então, há 13 perguntas, escolha um. A pergunta 13, não é mal. Oh, Daniela. É tudo. Esta também deve Mas ser. não podes escolher. Deve ser de espírito e corpo. Não podemos pedir mais que 2 ou 3. Então, cada um escolhe uma ou duas. Mas quem? Vamos responder na próxima aula? Não. Isto é simplesmente para a próxima aula vamos dividir quem faz qual pergunta, quando e porquê. A primeira praticamente. É isso. Ok, vamos. Sim.